Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos a mais um pós-culto Glória de Sião Internacional. Hoje é dia 26 de maio de 2024. Deus é muito bom, glorioso, majestoso, soberano. Já enviou suas chuvas para regar a terra aqui do litoral norte de São Paulo. Eu espero que não tenha havido nenhum deslizamento de terra. Estou agradecendo pela terra, pela chuva, que aqui onde eu estou a chuva foi boa, fez bem para a terra. O culto de hoje foi daqueles diferentes novamente, em que não houve uma pregação formal, houve a palavra e a ministração no meio da adoração e no meio dos batismos. E o tema de hoje era a fé, a substância do seu testemunho. Então eu quero ler o texto de Hebreus 11, que todo mundo já sabe de cor e salteado, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu tenho uma expectativa de algo que eu ainda não vi. Eu tenho certeza absoluta que vem. É a convicção de fatos que não se veem. Estou absolutamente convicto de que vai acontecer. Por quê? Porque Deus falou. Pois pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho. Então o tema é esse, tem a ver com essa mistura de fé com testemunho. A fé é a substância do meu testemunho. Ou o meu testemunho é o recontar dos fatos que aconteceram por causa da minha fé, ou porque coisas que aconteceram e eu acreditei antes de ver. E no meio da adoração nós cantamos muito sobre a vitória. Jesus é a nossa vitória, amém? Jesus é a tua vitória, em nome de Jesus. E alguém viu um corredor para a vitória. A adoração como se ela fosse um corredor que nos leva à vitória. Então você está adorando, é como se você estivesse abrindo caminhos, abrindo caminhos, abrindo caminhos. Você adora ao Senhor. Senhor, o Senhor é bom, glorioso, majestoso, lindo, soberano, perfeito. Nós te beijamos, te amamos. O Senhor é a ti toda a honra. O Senhor é digno de louvor. Eu confio em ti, Senhor. Minha vida está nas tuas mãos. Esse ato de adoração, ele vai abrindo um caminho. E é um corredor para a nossa vitória. Não deixe de adorar. Amém? Aonde quer que você estiver, aonde quer que você esteja, em qualquer que seja o momento da sua batalha ou do seu vendaval, da sua tempestade. Lembrem-se, nós estamos cavalgando sobre as tempestades, nós estamos surfando sobre as tempestades, nós estamos surfando sobre as ondas, sobre as nuvens da tempestade. E Jesus, ele vem na tempestade. Ele cavalga sobre as nuvens. Então nós precisamos começar a enxergar o que Deus está vendo quando Ele permite as tempestades e os vendavais. Lá nos Estados Unidos agora eles estão com muitos e muitos furacões, muitas tempestades, com muita chuva de pedra, muita geada, não é geada. Como é que fala mesmo chuva de pedra? Quem me lembra a palavra? Chuva de pedra. Hailstorms e tem uma palavra em português que eu me esqueci, fugiu da minha mente agora. Mas vocês sabem o que é chuva de pedra com pedras do tamanho de uma bola de beisebol. Isso são pedras grandes. Lembrem-se que no Apocalipse nós vamos ter chuvas de pedras com pedras que têm o peso de uma pessoa de 45 quilos. Então são pedras de gelo. Que já vimos em alguns noticiários, mostraram em alguns lugares do mundo pedras tão grandes assim já. Mas ainda não é aquela profecia, ainda não é. Mas enfim, eles estão tendo muitas tempestades e muitas pessoas dentro do corpo de Cristo têm perdido tudo. E em meio a essas tempestades, o Keith, ele trouxe uma palavra, né? Que quando ele era criança, eles viram, né, ele estava brincando com o primo lá fora, e aí eles viram muitos raios e trovões, 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 e de repente começou a chover pedra, e eles correram para dentro, mamãe, 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 tem vindo uma tempestade, né? E a mamãe falou assim, Jesus vem cavalgando na tempestade.
E ele nunca se esqueceu disso na vida. Então, conforme os telefones estão, né, direto com as mensagens, os alertas, para todo mundo entrar no celeiro, para todo mundo entrar nos seus abrigos, lá não é abrigo antibomba, lá é abrigo anti-tempestade mesmo. Todo mundo tem um celeiro, né, que a gente vê até nos filmes, que é um buraco no chão com aquelas portas e a tempestade passa por cima. E quando você abre as portas, muitas pessoas nos filmes a gente vê, né, as pessoas olham e não tem mais casa, a casa foi levada embora. E eles estão nessa estação dos furacões agora lá. E ele falou assim, olha, eu nunca me esqueci do que minha mãe disse. E então eu vi os alertas e tudo mais, e eu falei, Senhor, o Senhor vem cavalgando nessa tempestade, eu estou seguro em Ti. E ele foi dormir. Eu fui dormir. Mas o meu telefone não parava de tocar. E eram várias pessoas que precisavam da minha fé. Então, muitas vezes, nós temos uma fé inabalável e nós conseguimos atravessar as tempestades sem pensar duas vezes. A gente sabe que Deus está nesse negócio e que Ele vai me guardar. Eu tenho certeza do que eu não vi. A minha fé está tão no reino que as coisas, as tempestades reais, físicas, não me abalam aqui na terra. Então ele viu que o telefone tocava, ele olhou, viu que era uma discípula, uma pessoa que ele é meio que afilhada dele, ele considera como afilhada de alguma coisa, e ele atendeu, e ela estava no caminho de um daqueles tornados, e desesperada, sem saber o que fazer, num casamento, daqueles que você não tem para onde correr, não é num prédio que é seguro, ou que parece ser seguro, ou que tem um lugar para se esconder. E a orientação para todos era que todos se deitassem no chão e orassem. E ela desesperadamente, né, ligou para ele, não sabia o que fazer, ligou para a pessoa que mais tinha fé que ela conhecia. E ele falou assim, Senhor, eu tenho fé por mim, agora eu preciso de fé por ela. O que ela precisa ouvir? E o Espírito Santo falou, manda para ela essa música, fala para ela tocar, todo mundo ouvir, conforme eles estiverem adorando junto com essa música. A tempestade vai dar a volta, vai passar por cima, eles vão ficar bem. E eles fizeram isso. Ela ouviu, ela obedeceu a instrução, ela creu, eles acreditaram, não tinham o que fazer, estavam lá no chão cantando e a tempestade passou. Teve um outro casal que estava num restaurante e ouviram os alarmes, as sirenes começaram a tocar e o dono do restaurante correu e falou, todo mundo para dentro do freezer. E todo mundo entrou dentro do freezer. Conforme eles estavam entrando no freezer, as janelas explodiram. A tempestade chegou muito rápido. E eles entraram no freezer, ficaram seguros ali. Quando eles abriram a porta do freezer, eles olharam, o restaurante estava totalmente destruído. Tudo num raio de 600 metros estava totalmente destruído. E no início desse culto, o Chuck, ele mostrou uma parte do estrago que tinha passado lá, passou pela cidade deles, e o filho dele estava lá com uma serra elétrica cortando uma árvore que caiu dentro do quintal deles, a árvore caiu, uma árvore grande, e ele estava lá cortando, e ele falou assim, olha, eu quero que vocês mostrem a foto do caminhão com todo aquele entulho que eles estavam limpando o quintal e estavam consertando o que tinha sido quebrado, e nesse caminhão de entulho estava cheio de galho de árvore. E ele falou assim, amados, eu quero que vocês olhem para esse caminhão, de todo o caos que foi gerado por essa tempestade. Eu quero que você enxergue a sua vitória. Porque essa árvore caiu. Isso foi parte da devastação da tempestade. Você enxerga a sua vitória? Você enxerga a lenha do ano todo que você ganhou aí? Sei lá. Estão entendendo, amados? Existem tempestades, elas vêm. Deus já avisou que elas vêm. Chuck está avisando desde a Páscoa que haveria tempestades físicas e abalos físicos lá nos Estados Unidos nesse tempo. Eles estão acontecendo. Não só porque é época de tempestades, porque normalmente Deus avisa Ele avisa os seus profetas que as coisas vêm para nós nos prepararmos fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Nós temos de nos preparar, nós temos como nos prepararmos. E a tempestade vem, ela é devastadora,
Mas dá um zoom out no espírito. Olha ao seu redor e veja o que Deus vai gerar do meio desse caos. O que ele vai trazer. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos de crer nisso, mas para nós enxergarmos, a gente tem que ver o que Deus está do seu reino, da sua perspectiva. E o Chuck falou, olha para esse caminhão de entulho e veja a sua vitória. Olhe para tudo o que o vendaval causou na sua vida e peça para Deus te mostrar. Se você não está enxergando, não tem problema. Você não é pior que nenhum de nós, que muitas vezes também não enxerga. É difícil a gente enxergar na desgraça a bênção, a promessa, a palavra de profecia que Deus tinha para nós. Mas às vezes para nós levantarmos acampamento de um lugar que nós já deveríamos ter avançado, o vendaval vem para nos ajudar a desconstruir aquilo que não deveria mais ser nosso. Teve um outro testemunho que foi da Linda, da esposa do Robert. Eles tinham construído uma casa há pouco tempo e assim que eles terminaram de construir tudo, eles perceberam que realmente eles falharam no plano da casa em relação a uma das salas deles. E a sala ficou muito pequena. E aí eles estavam numa jornada, numa missão de intercessão lá na Irlanda, se não me engano, e foi com ela isso? Que ligaram? Não, essa foi outra. Eu tenho outro testemunho para contar depois. Mas eles estavam nessa missão e os filhos ligaram e falaram, olha, então, sua casa alagou. E agora não sei se eu vou misturar essas histórias, mas a casa estava em maus lençóis e os filhos falaram, continua, a gente vai cuidar das coisas aqui. E Deus virou para ela e falou assim, eu estou cuidando do teu problema. Foco no meu. O problema é que eu mandei você ir para aí, a missão que eu queria que você gerasse na intercessão um conserto para essa nação. Então, foco aí que eu cuido de lá. E assim, toda vez que eles se lembravam da casa, o Senhor falava, eu estou cuidando. E então, eles conseguiram ficar os 10 dias que eles tinham e não voltar para casa para cuidar do problema que era deles na casa. E quando eles voltaram, eles tiveram de fazer uma reforma. E na reforma, ela recebeu uma palavra profética de alguém que chegou até ela e falou, não sei o que significa isso, mas eu não posso ir embora sem falar isso para você, derruba aquela parede. Derruba aquela parede. E na hora ela falou assim, a parede que a gente construiu errado para começar, será que vai ter que reformar? Mas como que a gente faz isso? E aí Deus depositou o plano, um novo projeto para aquela parte da casa no Robert. E o Robert foi lá. Eles desenharam e refizeram. Então, eles tinham que fazer a reforma de qualquer jeito. Por que eles começaram a reforma? Porque eles tiveram um probleminha de alagamento. E então, às vezes, há males que vêm para bem, a gente fala. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus deu o recurso necessário para eles fazerem aquela reforma e melhorar aquilo que eles sempre quiseram melhorar, mas não tinha mais coragem. Depois que você termina de fazer uma reforma ou de uma construção, você não vai quebrar tudo de novo, né? O pé na orelha. É custo, é gasto, é bagunça, sujeira. Então, Deus trouxe algo bom daquele problema. O outro testemunho que eu tinha lembrado era do casal que estava no cruzeiro no Alasca, num momento de descanso, e eles nem estavam assistindo nada no noticiário. A filha liga e fala, mamãe, então, quero que você fique aí cuidando, descansando, não abra mão das suas férias ou do que vocês estão fazendo aí. Aconteceu uma tragédia aqui na sua casa, passou a tempestade, um pedaço da casa embora, não se preocupe. Eu, fulano, ciclano, estamos aqui cuidando de tudo para você. E o testemunho dela foi, primeiro que ela não estava na casa, ela estava num cruzeiro no Alasca. Ou seja, foi um livramento para eles não estarem ali. E em segundo lugar, que Deus não quis que eles abortassem. Deus levantou os filhos para cuidarem daquele problema enquanto eles estavam fora. Quando eles voltaram, uma parte do problema já estava meio que resolvido, mas Deus deu também o recurso para que eles pudessem reconstruir aquilo que havia sido destruído. E então o testemunho dela foi: permaneça no descanso com o Senhor. A gente não entende muitas vezes os porquês de muitas coisas, mas o que nós não podemos fazer
é nos ofendermos com Deus. Eu vou trazer uma outra palavra de ofensa agora, que tem a ver com o que eu ouvi durante a semana do Bill Johnson. Mas esteja no descanso. Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Quando Ele diz que Ele está cuidando de você, creia plenamente que Ele está cuidando de você. E quando acontecem os vendavais, vou falar agora da palavra do Bill Johnson. Ele estava numa entrevista e o entrevistador perguntou para ele: Bill, eu sei que você acabou de perder a sua esposa, não sei se já fez 1 ano ou não. A esposa dele, a Benny Johnson, faleceu de câncer. E foi muito, 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 muito duro para toda a comunidade da Bethel Church, da igreja Bethel, lá em Redding, Califórnia. Mas especialmente para o esposo, né? Que eles eram unha e carne. E eles perguntaram como você lidou com essa perda. Porque ele fala muito sobre lidar com perda e sobre lidar com sofrimento. Ele é muito experimentado nessa área, desde que ele perdeu o pai também para o câncer. E é uma coisa que perguntam para ele, porque as pessoas chegam em Redding, lá na igreja Bethel, como último recurso, já fez todos os tratamentos de câncer possíveis, e aí eles pensam, eu vou lá na Redding, não tenho nada mais a perder. E a pessoa chega lá e o câncer pula para fora. Literalmente suja o carpete. E a pessoa volta curada. E ele perdeu o pai, que foi um pioneiro de mudar a atmosfera da Bethel, para que isso fosse possível, esse avivamento local ali fosse possível. Ele continuou isso, e a própria esposa teve câncer e faleceu de câncer. Então, as pessoas perguntam, que loucura que é essa? As pessoas chegam lá e são curadas, mas o seu pai e a sua esposa não foram. E ele respondeu com muita graça. Ele falou assim, olha, eu não tenho resposta para muitas coisas, e Deus não me deve uma resposta. Deus não me deve absolutamente nada. Ele já me deu tudo na morte de Jesus na cruz. Então, naquelas coisas que eu não tenho resposta, eu atribuo a sua soberania. E eu não discuto com a sua soberania, porque Deus é bom. Ainda que haja tragédias no mundo, Deus continua sendo bom. Porque Ele permite, na sua soberania, nós não podemos esquecer de todas as outras muitas dinâmicas que acontecem no planeta Terra, num mundo que jaz no maligno. Existe uma segunda vinda para resolver o problema. Existe um fim de milênio para se resolver ainda. Então, a obra da redenção, ela está sendo realizada em partes. E eu não discuto com Deus, o seu plano é perfeito. E Ele é bom, ainda que Ele permita coisas ruins acontecerem comigo. Apesar da minha fidelidade, apesar de eu fazer o máximo que eu posso para obedecer ao Senhor, Ele não me deve nenhuma explicação. E então, o que Ele fez? Quando a esposa faleceu, é que muitas pessoas falaram para ele, olha, você precisa entrar de sola no ministério para conseguir avançar. Ele falou, não. Eu falei para Deus, Deus, eu vou ter o meu luto, eu vou me esgoelar, eu vou chorar, eu vou passar todo o sentimento, eu não vou encobrir, eu não vou jogar debaixo do tapete do ministério. Eu quero sentir todo o meu luto. Minha esposa merece isso. Eu vou sentir todo o meu luto. Eu mereço isso. Eu não quero pular o processo do luto. Eu não quero esticar ele jogando agora ele debaixo do tapete para depois chorar depois. Não, eu quero chorar tudo no seu tempo que é agora. Biblicamente falando, você tem um tempo de luto que é acho que de 40 dias, é um tempo em seguida do luto. Você não encobre, você chora. Chora, chora, chora. E deixa Deus tratar. Ele falou assim, eu poderia ficar ofendido com Deus e me afastar dele e passar sozinho esse luto. Mas por que raios eu faria uma imbecilidade dessas? Palavras da Márcia hoje, interpretando. Assim, não. Deus é o meu único e maior consolo. Se eu não passar esse luto com ele, eu vou passar como? Não vou nem sobreviver a isso. Então, nós precisamos distinguir essas coisas, discernir isso. Ofender-se com Deus não ajuda em absolutamente nada, só piora. Entenda a soberania de Deus, ame e entenda a bondade de Deus que já te deu Jesus.
compreenda a dinâmica do mundo ao nosso redor, que jaz no maligno e que ainda está em processo de redenção, e agarra em Deus, que é o único que vai fazer você não afundar e morrer afogado no meio dessa tragédia, desse luto e desse sofrimento. Deixa Ele te curar dia após dia. Deixa as águas vivas trazerem o refrigério dia após dia. Ele não vai deixar você ficar nesse período de luto para sempre. E o Chuck hoje ele falou, existem pessoas que começam no luto e transformam o luto numa idolatria ou numa prisão. O luto acaba te engolindo. Passe o seu período de luto com Jesus e deixa Ele te ajudar a avançar. Não se ocupando de um monte de coisa, mas deixando Ele processar aquilo dentro de você e Ele te dá o refrigério, Ele te dá o consolo, Ele te dá o conforto para transformar toda essa história de vida que você teve com essa pessoa ou com essas pessoas, ou com... Tem gente que tem luto porque perdeu coisas, perdeu casa, perdeu carro, perdeu ministério, perdeu empresa. Nós temos luto por muitas coisas diferentes. Mas Deus, Ele nos ajuda a processar esse luto e a ter a memória dessas coisas remidas. A memória remida. Então, Ele gera a recordação saudável para que nós possamos virar e falar, ok, essa pessoa eu vou encontrar de novo. Essa pessoa está esperando por mim. Ficou um buraco aqui, porque era meu companheiro, minha companheira, meu filho, minha filha. Né? A gente não entende como é a dor de um pai que perde um filho, é um negócio anormal. Nós não fomos criados para morrer, e muito menos filhos para morrerem antes dos pais. Então, tudo isso é um dilema para a humanidade. E nós apenas conseguimos navegar essas águas com Jesus. Não tem outro jeito de sobreviver e chegar do outro lado inteiros, plenos, saudáveis, ainda tendo algo para dar. Senão nós não passarmos esses abalos e essas tragédias, esse luto com o Senhor Jesus. Mas tome cuidado ao passar com o seu luto, não deixe ele te engolir, se transformar numa prisão. O luto, ele é para te ajudar a seguir adiante, ele não é para ser eterno, ele é um período de transição, de ter passado por uma perda, por uma morte, para avançar sem aquilo daqui para frente. Sem aquela pessoa, ou sem aquele bem, ou sem aquela coisa. Seja um emprego, uma empresa, uma coisa assim. Um relacionamento. Então, nós passamos por um período de cura, de libertação, de alento, de descanso no Senhor. E é absolutamente imprescindível que nós tenhamos isso. Mas se nós nos ofendermos com o Senhor, nós tiramos da equação o único que pode nos ajudar a atravessar o outro lado. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Vamos orar em relação a isso. Senhor, nós não entendemos tantas coisas que passamos, mas nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Ainda que nós não venhamos a compreender o porquê das tragédias, nós abraçamos a tua presença conosco para nos ajudar em meio a esse luto. E nós seremos muito mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e nos chamou com um propósito. E nesse teu chamado, sabendo que nós estamos no mundo, o Senhor já sabia que nós passaríamos por isso. E o Senhor nos deu todo o respaldo que nós precisávamos na tua presença e no teu corpo, para que nós pudéssemos atravessar, para que nós não ficássemos feridos para sempre. E nós te agradecemos por isso. Nós te entregamos as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos lutos. E nós te pedimos ajuda no Senhor nessa travessia. Atravessa conosco, Pai. Nós te agradecemos pelo seu colo, pelo seu conforto, pelo seu consolo, pelo seu alento, pelo seu descanso. Nós confiamos em Ti, te agradecemos. Nós confiamos em Ti, te agradecemos. Nós temos a certeza daquilo que nós não vimos ainda, que nós vamos atravessar e vamos seguir de glória em glória, de força em força, de fé em fé e de vitória em vitória, em nome de Jesus. Amém. Chore nos braços do amado Jesus.
Só chore nos braços do papai. Deixa ele te consolar. Senhor, quero orar por aqueles que estão enlutados, parece que não conseguem sair do luto, que se tornou uma prisão. Senhor, nós te pedimos perdão. E nós enviamos para ti um SOS, Deus, socorro. Socorre-nos desse luto. Socorre-nos desta prisão. Só o Senhor pode nos socorrer dessa prisão e transformar esse luto em danças. Nós te pedimos perdão porque não confiamos em ti e aprisionamos o luto que acabou nos abocanhando e nos aprisionando. Perdão, Senhor. Nós declaramos que confiamos em ti. Nós queremos te entregar esse luto, esse trauma, essa ferida, essa perda. Nós precisamos confiar na ti, Senhor. Você precisa soltar e confiar nele. Entrega para ele agora, em nome de Jesus. Eu te entrego isso, Deus. Solta. Isso, solta. Diga que você confia, eu confio. Eu confio. Eu não tenho outra pessoa, não tenho outro recurso, Deus. Eu sou muito fraco, eu falhei mesmo, Deus, mas eu confio em ti, o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor é paz, o Senhor é forte, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é bom. Eu me submeto à tua bondade, em nome de Jesus. Eu recebo a tua paz, recebo o teu alento, teu descanso, teu amor, teu cuidado. Passo a passo, Senhor. Abre a porta dessa prisão. Eu estou saindo de dentro da prisão do mundo. Em nome de Jesus, saia. Saia para fora. Em nome de Jesus, saia para fora. Eu saio dessa prisão. Amém. As nossas tempestades nos levarão à vitória, porque Deus é fiel e Ele é o nosso esconderijo. Ele é o Consolador. Ele está nos dando novos começos por meio desses tufões, enchentes. Ele está nos dando uma ampliação de território, uma multiplicação. Pela sua graça, a nossa história está sendo reescrita. Nós cantamos isso. A graça de Deus reescreve a minha história. E eu quero declarar isso sobre o Brasil. A graça de Deus vai reescrever, está reescrevendo a história do Brasil, em nome de Jesus. Eu postei agora de manhã uma entrevista, tá em inglês, mas eu acho que dá para colocar a legenda no YouTube se você tiver paciência. E quem tiver acesso às ferramentas de inteligência artificial, você consegue ouvir na sua língua, na voz dos caras. Você consegue ouvir em português, até com o sotaque do cara. Eu postei agora no meu Facebook, foi uma entrevista com o Gustavo Gaia, qual que é o mais velho dos Bolsonaro mesmo? E o Nicolas Ferreira. Esqueci o nome do 01. Ai, Jesus. Fugiu da minha cabeça. São muitas coisas na minha cabeça hoje. Mas assistam e orem por eles. E intercedam pelo Brasil. Nós precisamos ter ânimo e ter fé. A nossa resposta não vem deles, mas Deus está usando como instrumento para ajudar a nossa nação a entender qual vai ser o caminho para frente. Mas a resposta não vem deles. Nós precisamos interceder por eles como respaldo, para que eles permaneçam vivos nessa jornada e nesse chamado que eles têm no Senhor para a nossa nação. Mas a nossa luta, ela é espiritual. E nós precisamos confiar o Brasil nas mãos do Senhor, entregar o Brasil nas mãos do Senhor, porque Deus vai reescrever a história do Brasil. Amém, amados? Eu creio firmemente. Eu não sei como raios isso vai acontecer. Eu não consigo enxergar fisicamente, racionalmente, uma luz no fim desse túnel, mas eu creio que ela existe. Porque Jesus tem um chamado para o Brasil e nós vamos cumprir esse chamado em nome de Jesus. Sim e amém.
Amém. Deus está, eu até desenhei aqui, gente, para vocês verem. Eu desenhei. Jesus está nos dando as mãos. Às vezes não dá para escrever. Você ouve numa língua, fala em outra, e quando você escreve, dá tilt no meio do caminho. Então, às vezes é mais fácil desenhar. Jesus está nos dando a mão e nos chamando para ir mais profundo. A gente tem que sair da praia. Tem que sair, tem que ter coragem para sair da praia, gente. Quando Jesus chama para dentro d'água, se ele vai abrir as águas ou não, se você vai andar sobre as águas ou não, se ele te chamou, vai. Eu não sei nadar, vai. Confia nele, faz parte de ter fé. Convicção de coisas que eu não vi. Esperança daquilo que eu não sei, mas eu tenho. Eu sei que eu sei que eu sei. Eu não estou vendo, mas eu sei. Que se Jesus me chamou, eu posso confiar nele. E ele está nos chamando para entrar nessas águas mais profundas. Então, pega na mão dele e anda junto com ele. E deixa ele te levar lá no fundo. He's got you. Ele não vai te soltar, ele não vai te abandonar. Você está seguro com ele. É tempo de nós deixarmos as águas. Eu consegui entrar até o joelho. Avança. Eu consegui entrar até o quadril. Respira, segura na mão dele, conversa com ele. Avança mais um pouquinho. Chegou no pescoço, você já está em pânico, não. Respira fundo. Olha para Jesus, ele está do seu lado, você está segurando na mão dele, não vai afogar Jesus, você não vai conseguir. Você pode segurar no pescoço dele, afundar a cabeça dele, que você não vai afogar Jesus, não se preocupe. Se fosse um salvador, um salva-vidas homem, eu ia falar, pronto, morrerão os dois. Mas com Jesus não dá para fazer isso. Ele não vai deixar você afundar. Confie, deixa ele te levar lá no fundo. É tempo de você deixar as águas, de você ficar submerso nas águas do Espírito. E nós cantamos isso também, né? Daqui para frente, o Chuck ele foi muito incisivo. Gente, eles estão nos avisando, Deus está nos avisando que os abalos físicos estão chegando. E eles lá não estão dizendo que... Eles estão contando os testemunhos da tragédia para mostrar que Deus estava com eles no meio da tragédia. Os abalos estão chegando no mundo. Nós já temos meio que terremoto no Brasil. Nós tivemos essa terrível enchente lá no Rio Grande do Sul. Todos viram o vídeo que viralizou dos crentes no meio da água, louvando a Deus. É isso. Sem Jesus, nós não vamos sobreviver os tempos que estão por vir. Temos que ter Jesus sim ou sim. E ter Jesus é saber quem Ele é. Saber o que Ele fez por nós. Ter o entendimento, amados, parábola da semente. Uma sementinha foi plantada ali na beira do caminho, os passarinhos vieram e roubaram a semente. A outra foi plantada num solo muito duro, o sol esturricou a semente, ela morreu. O outro foi plantado ali no meio de um canteiro de espinhos, os espinhos sufocaram. Ela até cresceu, até brotou, mas os espinhos sufocaram. Que tipo de semente somos nós? Que tipo de terra é o coração em que foi plantada a semente da glória de Deus, do evangelho, do reino em nós? Que tipo de solo nós somos? A terra boa é a terra que tem entendimento, que sabe quem é Jesus e o que ele realmente veio fazer. Para nós entendermos isso, a gente tem que ter contexto, nós precisamos ensinar isso para as vidas. Deus criou um mundo, fusão de dimensões, Adão pecou, o que aconteceu? Ele perdeu o céu, ele perdeu o acesso à árvore da vida. E Deus coloca em marcha o plano da redenção. E Jesus volta, ele morre. Ele vem e ele morre para restaurar a minha alma que estava perdida, errante, sem saber para onde ia, rumo a um precipício que é o inferno da morte eterna. Jesus vem e ele leva o meu pecado, ele toma o meu lugar, ele leva tudo sobre si, abrindo um caminho para que eu possa ter vida eterna de novo com ele. Eu interrompo. Quando eu chego na cruz, eu interrompo o meu caminho para o precipício da morte eterna. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu, para o precipício, ele abre os nossos olhos para nós entendermos essa dinâmica do que está acontecendo conosco, de que nós estamos perdidos e precisamos dele. Se nós não conseguirmos ensinar o plano da redenção de forma rápida,
Como é que a gente vai discipular as vidas no meio do abalo? As vidas que querem, amados, não perca tempo com quem não quer. Perca tempo com Deus, com quem Deus manda você perder tempo. Quando você fala para alguém, não, mas Jesus é, e a pessoa fala, eu já tenho, já tenho. Você está vendo que claramente o fruto da vida é que ela não tem ideia, sabe? Você espera e você ora até a pessoa falar, é realmente, eu acho que eu não tenho, dá para você me ensinar? Não perca tempo. A gente não pode mais perder tempo. Antigamente a gente podia pregar 50 vezes para a mesma pessoa. Pregue 50 vezes para quem Deus mandar você pregar 50 vezes. E seja claro com a palavra que Deus te deu para essa pessoa a cada uma das 50 vezes. Diga só o que Deus mandou você dizer. Nós precisamos remir o tempo, mas nós precisamos ter entendimento da salvação, do plano da redenção, do que está acontecendo nesse mundo, para que nós possamos ter fé na coisa certa, é fé em Cristo Jesus. Tudo bem? Conversados? Ah, eu não sei muito bem o que é o plano da redenção. Pega nosso seminário, tá aí no YouTube, seminário Panorama Escatológico 1 na parte da manhã. É o seminário mais importante que a gente tem, que a gente mostra a fusão das dimensões, como era no Éden, como Deus criou o mundo, o que aconteceu quando Adão caiu, da onde a gente nasceu e todas as etapas das vindas de Cristo, o que ele veio fazer para restaurar a nossa alma, depois para restaurar o nosso corpo, para restaurar a Terra, o planeta. Isso é importante, a gente consegue ter tendo esse entendimento, você consegue contar ele como uma história para alguém, como uma parábola. Mas a gente precisa ter uma terra boa. Então, ore para que Deus te envie terras boas para que você possa plantar a semente do evangelho do reino em Cristo Jesus, o reino que é Jesus. Amém? Então, são muitas as tempestades que estão chegando. E teve um outro testemunho em que o casal, o homem estava lá fora olhando os ventos e, né, ouvindo aqueles sons, e era um trovão atrás do outro, eles chamam de trovões, eles estão rolando, contínuo, né, cabrum, 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 atrás do outro, chama Rolling Thunders. E era raio, 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 e cabrum, 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 cabrum. Ele falou, a esposa, vem ver, porque é uma coisa uau, é uma coisa poderosa, é uma coisa maior que a gente, né? Mas é lindo de se ver, é uma coisa que gera uma maravilha, né? Estou maravilhado de ver isso. Ou um terror, talvez. E aí começou a chover. Pedrona grande, eles correram lá para dentro. E orando, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E vendo que a coisa ia, né? Que eles viram lembrei, desceu o funil e eles correram. Orando, orando, orando. No meio da oração, em línguas, ela falou assim, acalme tempestade. Assim, nessa calma. Acalme tempestade. Fez assim, o barulho, aquela barulheira que eles estavam escutando lá fora do vendaval, de tudo batendo. De repente o esposo engatou atrás dela e falou assim, cesse, em nome de Jesus. Acalmou, cessou. Eles saíram para fora para cessar o dano. Descobriram que eles vão ter que trocar o telhado. E só. Nós precisamos, em alguns momentos, a gente sempre precisa ouvir o Espírito Santo e fazer o que ele mandou. Corre, se esconde, corre, se esconde. Se prende no poste, se prende no poste. Se enfia debaixo da cama, se enfia debaixo da cama. Corre pro vizinho, corre pro vizinho. Seja lá o que for que Deus mandou você fazer. Começa a orar em línguas agora, começa a orar em línguas agora. Existe um momento em que a gente vai endereçar, a gente vai abordar essa tempestade. Ou a gente tem uma palavra para direcionar para o inimigo. Na guerra espiritual, não existe uma estratégia, existe 1 milhão de estratégias, mas qual que a gente vai usar? A que Deus mandar naquele momento. Nunca presuma nada. Nunca presuma que você vai usar a mesma estratégia de ontem ou de sempre. Deus pode ter uma estratégia totalmente nova e a de sempre não vai funcionar. Então tem que estar antenado no Espírito Santo. Não é regra, não é receita de bolo. É o que ele mandar. E então eles ouviram e liberaram a palavra naquele momento, né? Estavam orando em línguas, já estavam no Espírito, saiu aquieta-te tempestade e ele cessa. E assim foi. Nas nossas batalhas nós temos de estar muito antenados, amados. Não deixe de ouvir o Espírito Santo. E é no meio da tempestade que é o mais difícil a gente ouvir o Espírito Santo.
A menina entrou em pânico lá no casamento, mas ela sabia para quem, né? Ela ouviu. Liga para o Keith. Tio Keith vai saber o que fazer. Ela ligou para o Keith. E a mensagem do Keith, eu não sei se eu trouxe ela na integridade aqui, era não saber só você o que fazer, mas ter o que dar para os outros e perseverar se necessário. Você queria ter ido dormir, mas Deus fez um monte de gente te ligar para você poder ajudar aqueles que não tinham a mesma fé que você tinha de poder ir dormir no meio da tempestade. Jesus dormiu no barco, mas tinha um monte de gente lá que precisava dele. Oi, Jesus, acorda, meu querido, não vou morrer aqui. E ele era o detentor da fé ali para que todos pudessem ser salvos. Se a gente não acorda Jesus, às vezes precisa acordar Jesus. Vai demonstrar a sua falta de fé? Vai, pelo menos você está salvo. Da próxima vez você lembra dessa experiência e fala: Jesus está dormindo no meu barco, Espírito Santo, deixa ele dormindo, o que eu posso fazer por mim mesmo? O que o Senhor pode, né? O que o Senhor já me deu autoridade para fazer? Qual é a estratégia? Se ele falar, acorda Jesus, acorda Jesus. Vocês estão entendendo que eu estou falando de, né? Falando, não entendendo. Se ele falar, não acorda Jesus, não, só declara para a tempestade, você declara para o tufão, para a tempestade, para o terremoto, para as pedras, o que quer que seja. Mas tem que estar antenado com o Espírito Santo. Ele estava falando, né, o Keith, ele falou, gente, a gente tem fé para, eu tenho fé para mim, eu tenho fé para você. Então a gente tem fé para mim, para minha família, para nós, para nossa família, para os familiares, mais, né, os parentes, para o corpo de Cristo, nossos amigos, mas e o estranho, a pessoa que eu não conheço, que está no caminho do furacão, você tem compaixão suficiente para orar por eles? Você fala assim, bando de macumbeiro que me falou. O perfeito amor tá por aí? Nunca amaldiçoe ninguém. Isso volta contra nós. Se nós somos de fato cheios do fruto do Espírito, nós temos amor, paz, alegria, não só em nós, mas para transbordar para os outros. Bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente tem coisas e nós temos a resposta para eles também, porque nós queremos que sejam salvos, não que sejam mortos e passem a eternidade. Use aquilo que Deus te deu, a palavra que Deus te deu para guerrear. Guerreie com a promessa, com a profecia, com o decreto, com a palavra que Deus te deu. Você recebeu uma palavra profética não sei quando, ela ainda não se cumpriu, continue insistindo. E se necessário, vira para o diabo e fala, Deus falou isso, isso, né? Naquela época, dia tal, através do servo XYZ, essa é a palavra. Estou firme nessa palavra. Está em retirada em nome de Jesus. A gente precisa ter isso também no nosso arsenal, se o Espírito Santo nos mandar usar. Guerrear com a palavra e com a promessa, a palavra de profecia. E, de novo, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar, porque é a nossa expressão de fé. Ela se manifesta. Eu creio. Tá, você crê? Que ótimo. Como que eu vejo que você crê? Eu adoro. Eu adoro, eu agradeço. Eu creio, então eu confio. A desconfiança e a ansiedade são uma denúncia para nós de que alguma coisa está fora do prumo na nossa fé, na minha confiança. Se eu estou constantemente ansioso, quer dizer que eu não estou confiando no Senhor. Se eu não estou confiando no Senhor, eu estou sem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu como isso dá a volta e depois vem morder a gente? Nip in the butt, como fala em inglês. Isso acaba nos mordendo. Meio à adoração, eu tive uma visão. A gente estava cantando, era no batismo, e começou
o ritmo, começou o ritmo, e o Chuck falou do ritmo, que a gente tinha que entrar naquele som, naquele ritmo, e conforme eu estava no batismo, eu vi a frequência do ritmo do som, que era o som do céu, vibrando as águas. E conforme as águas iam vibrando, era como se a pessoa, as águas se transformavam em terra, como se fosse um túmulo mesmo, que a gente ficava hoje. Né? Nossa realidade é de túmulos de pedra não, túmulos na terra. Então você cava um buraco, né? E coloca o caixão lá dentro. Então eu via aquelas águas como se elas fossem túmulo de terra e a vibração da batida ia mexendo as areias, e as areias iam encontrando, abrindo espaço para que o corpo pudesse sair para fora. E a lápide era o Brasil. Então é tempo do Brasil liberar esse som do céu para que a cova do Brasil se abra e o Brasil possa nascer de novo, entrar na eternidade como uma nação ovelha. Não desista do Brasil, amados. Continue adorando conforme o Senhor te guia. Libere o som, tá andando na praia, vai liberando o som que Deus te deu. Tá andando nas ruas da tua cidade, vai orando em línguas e vai liberando o som. Marche se necessário, dê uma volta a mais se Deus mandar, entre por outra rua se Deus mandar. Coloca a adoração aqui no seu ouvido, se você não tem coragem de cantar em voz alta, coloque no seu ouvido e vá no seu espírito adorando, louvando e liberando aquele som. Se nós que somos... Imagine, gente, Jesus está lá e Jesus fala, eu vou fazer isso no Brasil. Ele é o cabeça, certo? E o corpo não acompanhou o que ele falou, é para fazer isso. E o corpo está lá parado. Não, nós somos o corpo de Cristo, então nós somos suas mãos e seus pés aqui. Nós é que vamos andar para liberar a frequência de vida sobre o Brasil. Então, não dorme mais no ponto, levanta-te e resplandece a chegada da tua luz. As trevas estão cobrindo a terra, a escuridão os povos, mas Deus vem fazendo nascer em ti a luz de Cristo, a luz da glória, a luz da salvação, a luz da vitória. E é tempo de nós, corpo de Cristo, liberarmos esta frequência sobre o Brasil. Se você estiver em outra nação, libere sobre a tua nação e não esqueça de profetizar sobre o Brasil também. Né? Em nome de Jesus. Ontem eu estive na Ilha Bela, fui visitar amigos. Foi muito gostoso, muito bom, mas eu gravei uns vídeos lá no Instagram que já devem ter saído nessas alturas, se você não viu. E me perguntaram, né, porque nós ouvimos a Alexandra e o Rodolfo Abrantes se defendendo nas redes sociais, com todo aquele problema que aconteceu no Bola de Neve, o Rina está tirando um ano sabático, e eu queria trazer uma palavra de exortação e de encorajamento para nós, que foi a palavra que eu trouxe nos stories e que depois a gente vai transformar em reels para vocês poderem ouvir o que eu disse lá. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade, tudo que é respeitável, respeitável, tudo que é justo, perfeita justiça, justo, tudo que é puro, sem mancha, sem mácula, puro, inocente como uma criança, puro, tudo que é amável, que vem com amor, vem do perfeito amor, compaixão, misericórdia, tudo que é de boa fama, de boa reputação. Lembra que o nome que você leva não é o seu. Se alguma virtude há, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, doxa, tem uma reputação que eu posso usar para me referir, louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
vosso pensamento. É Paulo falando, imagina que seja Jesus, porque o nosso discipulador é Jesus. E também o que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em Jesus. Paulo está falando que vistes nele, ele é o exemplo. O que a gente viu em Jesus. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Verdade, respeito, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude, louvor. Isso é o que é para a gente pensar. Isso é o que é para estar dentro de nós como fruto do Espírito. E essas são as águas que devem jorrar de nós, amados. Então, você está numa roda de amigos e alguém começou a jantar Rodolfo, jantar Alexandre, jantar Rina, jantar Hop, jantar Mike Bickle, jantar Márcia Maluf, jantar Sônia, Misa, Ivani, Joy, Hildo, Carmen, Ellen. Alguém está jantando alguém. O que você faz? Você fica e janta junto? Você fica e estoca, malha que nem Judas? Ou você é um apaziguador, como é que fala? Apaziguar. Pacificador é a palavra que eu quero. Você é um pacificador. Você consegue dar um zoom out no meio daquele caos em que o corpo está entrando num momento de autodestruição. O corpo está acusando o próprio corpo. Você consegue dar um zoom out, dar um pulinho aqui no reino e ver o que Deus está vendo, ver o que o inimigo está fazendo. E você consegue entrar no meio e resolver essa parada de forma que o corpo de Cristo pare de se autodestruir, comece a adorar a Deus e interceder pelos membros que estão feridos, que estão por um fio quase sendo amputados. Porque, amados, quando nós nos posicionamos junto com o acusador dos irmãos, que é o diabo, Satanás, a antiga serpente, o que nós estamos fazendo é machucando o corpo do nosso amado. É isso que a gente quer? Destruir o corpo do Messias? O que aconteceu com o que é justo, verdadeiro, com virtude, boa fama, respeitável, amável? O que aconteceu? O que acontece hoje é que a gente está na vibração, na vibe da... Como é que chama em inglês e em português? Social é virtue signaling. Virtue signaling, que é uma sinalização virtuosa. Todo mundo está falando que a pessoa é ruim e eu quero estar junto com todo mundo, porque eu não quero ser rejeitado por todo mundo. E hoje é politicamente incorreto você estar na contramão do sistema. Então você anda junto com essa boiada e começa a massacrar. Mas o que Deus está falando para nós? É para andar na contramão do sistema com o que Deus está falando? Então nós precisamos nos posicionarmos, apesar da rejeição. Não é para ter essa sinalização virtuosa, que de virtude não tem absolutamente nada em você malhar o seu irmão como se ele fosse um Judas. E não teria virtude nem você malhar o Judas, porque Jesus morreu por ele. Oi, falou de novo. Jesus morreu por Judas. Jesus morreu por todo satanista, por todo bruxo, por todo que quer que seja, e pelo teu irmão que caiu, também Jesus morreu por ele. E se um dia for você, quem é que vai te levantar? Porque você está semeando discórdia, dissensão, facção, maledicência, fofoca. E quando for você, se a verdade, se for uma notícia verdadeira, uma acusação falsa ou verdadeira, e um dia for você, seja qual for, vai ter alguém, sobrou alguém ou você ajudou a malhar todo mundo, não sobrou ninguém para te defender agora. Então, eu, por acaso, conheço o Rodolfo e Alexandre. Eu não conheço o Rina. Mas eu não vou apontar o dedo para nenhum deles. Eu não vou socar nenhum deles. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Eu ponho a mão no fogo só por Jesus. Mas eu sou pacificadora. Eu tenho compaixão.
Então, estou falando de mim, eu estou falando eu, corpo de Cristo, eu que digo que sou crente em Cristo. E a pergunta que me fizeram na noite anterior, que era, Márcia, você está vendo tudo isso acontecer? Eu vi que você deu um like lá no vídeo do Rodolfo. Qual é o seu posicionamento? O meu posicionamento é que se eu não conversar com eles, eu não tenho como saber a verdade. E mesmo se eu soubesse e eles estivessem errados, não tenho como conversar com o Rina agora. Mas se um dia eu conversasse com ele e ele me falasse, eu fiz mesmo, ou ele falasse, eu não fiz, não importa. É meu irmão em Cristo e por meio do arrependimento ou da intercessão. Eu sou um intercessor. Nós somos intercessores, pacificadores. Nós temos compaixão, nós temos amor, nós temos de ter uma palavra de refrigério, uma palavra de cura, uma palavra de exortação e de correção, mas nunca uma palavra de acusação. Nós não somos parceiros do acusador, amados. Isso nós não somos. E isso precisa estar muito claro no corpo de Cristo nesses dias, porque as polarizações vão aumentar. A politização vai aumentar, as narrativas mentirosas vão aumentar e nós não vamos muitas vezes saber o que é verdade e o que não é. E o nosso posicionamento vai ter de vir da nossa integridade, firmeza na rocha que é Jesus e tem de sair de nós. É perfeito amor e perfeita justiça. E sempre que a gente se posicionar como um acusador, a acusação volta para nós. Nós estamos no tribunal junto com eles. A gente acaba no tribunal junto com os acusados. Porque só tem um promotor de fato. Você pode achar que você é um cara bom, você sabe que todo mundo pecou, e você é um santo, 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 e você tá lá, né? Caiu mesmo, seu desgraçado, você nem crente é. Você nem percebeu que você já tá no banco dos réus. Só de ter se juntado ao acusador, você já automaticamente foi pro banco dos réus. É muito sério isso, amados. Nós precisamos, we need to do better. Nós realmente precisamos ser mais crentes de verdade. Porque a gente tem uma grande colheita que está aí por vir. Essa grande colheita, ela será colhida pelos trabalhadores da seara. Se você não for mais um trabalhador da seara, e agora você virou joio, porque você está lá apontando o dedo, você nem percebeu que você já é joio. Por que você é joio? Porque você está em pezão lá no seu orgulho, achando que você é o máximo e todo mundo peca. Porque você é muito justo, você é muito santo, você é perfeito, pronto, joio, pau reto. O trigo faz o quê? Senhor, perdão. Senhor, perdão. Eu me submeto a ti. Eu me submeto a ti, eu me rendo a ti, Senhor, perdão. Esse é o trigo. Ele permanece na humildade, sabendo que ele é fraco, que ele pode pecar a qualquer momento. E ele vai ser o último a dar um dedo para fora. Porque, como disse Paulo, eu sou o pior de todos. Pecador dos pecadores. Essa vai ser a nossa chave, amados. Em tempos desses grandes abalos e das batalhas internas, nossa chave para a vitória vai ser lembrar-se da sua fraqueza e que Jesus morreu por você. E se ele não tivesse morrido por você, você continuaria perdido. Senhor, nós te pedimos perdão pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, porque nós nos achamos tão melhor que os outros. Eles apontam o dedo para nós apontamos o dedo para eles e todos viramos joio. Perdão, Senhor, nossa arrogância. Quebranta, Senhor, o nosso coração. Faz-nos virtuosos de fato. Faz-nos humildes. Faz-nos terra boa, fértil, em que a semente possa morrer para ressuscitar. Perdoa-nos pelas nossas muitas atrocidades, idiotices, burrices de apontar o dedo para os outros. Perdoa, Senhor, essa ira, esse ódio que está dentro de nós. A falta de perdão. Nós não conseguimos perdoar o fulano, ciclano, beltrano de jeito nenhum. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Sem arrependimento não há perdão, Senhor.
Nós precisamos desse arrependimento, nós precisamos desse quebrantamento, nós precisamos, Senhor, estarmos alinhados contigo em humildade, recebendo da tua graça, do teu perdão, e estendendo essa graça e esse perdão àqueles que nos feriram, nos magoaram. Arranca, Senhor, essa raiz de amargura, esse ressentimento de dentro de nós. Arranca, Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos morrer com isso. Nós não queremos isso se transformar num câncer dentro de nós. Nós não queremos, Deus. Livra-nos do mal. Tem piedade de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia. Pai, alinha o teu corpo, Brasil, neste tempo. Alinha-nos. Alinha-nos. Enche-nos do fruto do Espírito. Enche-nos dos dons do Espírito. Enche-nos de compaixão e amor. E que nós possamos enxergar como a tua justiça. Sermos parceiros do advogado e não do acusador. Em nome de Jesus. Este é o teu corpo, que foi partido por nós, nossas iniquidades, transgressões e pecados. Este é o pão da vida que caiu do céu, o maná. Esse é o corpo de Jesus, o véu que foi rasgado para que nós pudéssemos acessar o Santo dos Santos. Nós comemos deste corpo. Nos unimos a Ti, nos tornamos um contigo. Em nome de Jesus. O Brasil come deste corpo, do corpo de Cristo. Verbo vivo, palavra viva. Nós comemos dos teus decretos, das tuas profecias. Nós comemos da tua voz, que vibra dentro de nós, que ecoa dentro de nós com as promessas do Brasil. Terra da verdadeira cruz, porto seguro do Salvador. Nós somos uma nação cujo espírito recebe a habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da conquista, o Espírito Santo da vitória. O Brasil ressuscita. O som da adoração do céu, realizada, executada pelo corpo de Cristo no Brasil, fará tremer a sepultura e ela se abrirá e o Brasil ressuscitará para a novidade de vida, em nome de Jesus. Este é o sangue do nosso amado Jesus, derramado naquela árvore, naquele madeiro, naquela cruz. Sangue este que desceu pela árvore e chegou no solo, água e sangue, jorrando do lugar onde entrou a lança. E esse sangue descendo por essa terra lá em Jerusalém, ele percorre todas as nações da terra e ele chega no Brasil, terra de Veracruz, a cruz na qual desce o sangue de Cristo. E a nossa terra recebe o DNA divino do salvo de vidas. Nós bebemos deste sangue
onde está a vida eterna, onde está a vida de Deus, onde está a luz criadora. E o Brasil bebe, se torna um com o Criador. Jesus orou, ele disse: Deus, assim como eu e o Senhor somos um, que eles também sejam um conosco. E ao beber deste sangue, comer desta carne de Jesus, nós nos tornamos um com Ele. O seu sangue corre em nossas veias. Imagine o Brasil, imagine você como uma veia. E você está no Brasil. E o sangue de Jesus, velho, corre através de você. E o seu irmão, e o seu irmão, e o seu irmão, e o seu irmão. Todo mundo que está bebendo o sangue de Jesus como se fosse a veia. As veias do corpo de Cristo. E o sangue de Jesus corre por todas as cidades, bairros, casas, nações, cidades, estados do Brasil e nações da terra. Imagine a criação de Deus sendo restaurada por meio da morte do Filho de Deus. O leão que venceu ao se tornar cordeiro. O Rei de justiça e o Rei da paz. Aleluia. O Brasil bebe de novo o fim de semana. Derrame em nome de Jesus. Ah, obrigada. Espera aí que tem mais um. Vamos orar e declarar que a nossa fé vai gerar um testemunho real. E nós o declararemos. E quando a gente lança nos ares o testemunho, a gente gera fé para ter mais um testemunho. E aí a gente gera mais fé para ter mais um testemunho. A gente gera fé para ter mais um testemunho. Então a nossa fé vai produzir uma substância, algo real, que poderá ser reproduzido num ciclo de glória, em glória, em glória, num ciclo de vitória, em vitória, em vitória, num ciclo de fé, em fé, em fé, num ciclo de força, em força, em força. Amém? Obrigada, Jesus. Eu te abençoo nessa semana para ser um testemunho vivo do amor do Senhor. Para vencer pela palavra do seu testemunho. Os mártires de Apocalipse 12 venceram a besta pela palavra do seu testemunho. O que saiu deles foi um posicionamento tão firme que eles morreram, mas não negaram a Cristo. Eles morreram e deixaram frutos, um legado de vida. Que nós sejamos mais do que vencedores pela palavra do nosso testemunho, que é a vitória da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito de Deus. Amém? Sim e amém. Amo vocês. Amanhã, hoje é dia 26, não é amanhã. Nosso próximo encontro é no sábado, né? Sábado que a gente tem mergulho. Sábado, dia 1, eu ainda não abri as inscrições, uma hora eu chego lá. Mas sábado, dia 1, a gente tem mergulho. Tá legal? Combinado? Amo vocês? Shalom, shalom.